Oi pessoal, eu sou a Paula da Labenu e vamos para mais uma aula do curso básico de JavaScript. Na aula passada falamos um pouquinho sobre como funcionam as páginas web. Se você não assistiu, corre lá para ver e depois você volta, hein? Mas a gente tocou nesse assunto porque o JavaScript, a linguagem que a gente vai usar aqui no curso, ela nasceu nesse contexto da programação web. E hoje em dia ela é a linguagem mais usada do mercado, segundo a pesquisa do Stack Overflow de 2021. Se você não conhece o site, Stack Overflow, ele é super usado para pesquisar coisas de programação. E se você pretende entrar nessa área, em breve ele vai ser seu melhor amigo. Nessa aula, a gente vai entender como e onde escrever o nosso código e executar o nosso primeiro programa. Cadê a animação? Então roda a vinheta! O código, como nós vimos na aula passada, é um texto. Então, para criar essas instruções que o nosso computador vai executar, a gente precisa simplesmente criar um arquivo de texto e isso pode ser feito usando até um bloco de notas. Como o JavaScript foi criado para fazer os sites serem mais dinâmicos, inicialmente ele foi feito para ser rodado no navegador mesmo. Isso significa que a gente vai ver os resultados do nosso programa no Chrome ou Firefox, ou depende do que você estiver usando aí. Com a popularização da linguagem, foi criada uma ferramenta para permitir rodar o JS fora do ambiente do navegador. Essa ferramenta se chama Node e permite a gente fazer diversos programas usando JavaScript. Esse é mais um dos motivos pelo qual o JavaScript é uma das linguagens mais utilizadas, porque tem várias ferramentas que são baseadas nele, não só as páginas web. Mas aqui no curso a gente pode esquecer o Node, deixa ele para lá, porque a gente vai focar na parte web mesmo, a gente vai rodar o JS no próprio navegador. Como vimos lá na aula passada, uma página precisa de uma estrutura. A gente vai criar essa estrutura usando os padrões da linguagem HTML. Como o foco desse curso não é ensinar HTML, mas sim o JavaScript, eu vou mostrar aqui só como criar uma página bem básica. Mas no nosso curso da Labenu falamos sobre esse e todos os outros pilares da página web. E aqui no canal a gente pretende ter mais conteúdo sobre isso, então já se inscreve, ativa as notificações aí, hein? Então bora botar essa mão no código, bora lá! Bom, então vamos lá. Eu criei aqui um arquivo de texto e como eu tô no Mac, eu tô usando essa ferramenta aqui que é o editor de texto. Toma cuidado se você tiver no Mac aí também, que não é essa ferramenta Notas, tá? É essa que tem o ícone com a canetinha. Se você tiver no Windows, aí é só abrir um bloco de notas, Notepad, depende da língua que tiver aí no seu computador, mas é aquele bloco de notas simplão mesmo. E aí no Mac, para ficar mais igual ainda o bloco de notas do Windows, né, a gente precisa só adicionar uma configuraçãozinha, que é vindo aqui no formatar e converter para texto simples. Aí agora vocês podem ver que ele ficou mais com uma cara de bloco de notas mesmo, né? E aí como a letra aqui também tá um pouco pequenininha, para facilitar para vocês eu vou dar um pequeno zoom aqui. Atalho que eu tô usando no Mac para fazer isso de um jeito fácil é Command Shift ponto. No HTML a gente trabalha com tags, que são as marcações que vão mostrar para o navegador como é que a gente quer que a página fique, né? Então quais são os elementos que aparecem nela. Essas tags, elas são feitas entre esse símbolo de maior e menor. E para começar já falando que esse arquivo vai ser do tipo HTML, a gente começa então abrindo a nossa tag, já colocando aí entre então os símbolos HTML. Então é assim que a gente começa a página, que a gente abre ela. Mas no HTML a gente também precisa sempre sinalizar onde cada elemento está fechando, onde que termina a página. Então eu vou também fechar a minha tag, que daí ela vai ter essa barrinha para dizer que está fechando, escrevendo a mesma coisa. Então, HTML assim. Então essa primeira aqui é a tag de abertura e essa aqui é a tag de fechamento. Dentro da nossa página eu vou falar que ele tem um elemento cabeça, que é head em inglês, né? E aqui onde ficam as configurações da nossa página, é a parte pensante do site, vamos dizer assim. Então, da mesma forma, eu vou abrir e fechar a tag. E para facilitar a leitura do código, a gente costuma dar uns espaços, que também é chamado de indentação, né? Então, é comum usar a tecla Tab ou 2 espaços, dependendo do padrão também se usa 4 espaços, vai depender muito aí de qual que é o padrão
que você está trabalhando. Aqui eu vou usar 2 espaços mesmo. E aí, além da cabeça, eu vou falar também que a página tem um corpo. Então, eu vou abrir, fechar aqui a tag body. E aí, aqui nesse body, body, depende aí de como você quer chamar, é onde fica a parte que aparece de fato no site. Então, eu vou usar uma outra tag aqui, que é o H1, para criar um título. As tags que tem H significam títulos e ela tem uma certa hierarquia. Então, vai H1, H2, H3 e assim por diante. O H1 é a tag com a maior hierarquia, ela é a mais importante. Então, conforme o número vai aumentando, quer dizer que a hierarquia é menor. E aqui dentro, eu vou colocar o texto que eu quero que apareça. Então, eu posso escrever o que eu quiser. Boas-vindas ao curso de JavaScript. E aí, eu vou inserir, então, um texto simples, usando essa tag P de parágrafo. E eu também posso escrever o que eu quiser que apareça aqui na tela. Então, dê os seus primeiros passos com a Labenu. E, como sempre, eu tenho que fechar a tag P aqui. Opa, eu quase cometi o erro de colocar maiúsculo, mas é tudo minúsculo, viu, gente? E aqui também não precisa desse espaço se você não quiser. E prontinho, simples assim. Agora é só a gente salvar o nosso arquivo. Mas tem um detalhe aqui. Se a gente simplesmente colocar aqui para salvar, né? Ele vai salvar como uma extensão do tipo TXT, como ele está propriamente falando aqui. E eu não quero isso, eu quero que esse arquivo seja do tipo HTML, então eu tenho que colocar aqui um nome, e aí eu vou chamar de index, só porque geralmente é um nome que a gente dá para arquivos do tipo HTML. E aí, para falar para o computador, ó, esse arquivo é HTML, eu ponho essa extensão, que é o que vem depois do ponto, né? Ponto HTML e clico aqui em salvar. O Mac até dá esse alerta, né, de que eu estou usando essa extensão, eu falo sim. Use essa extensão que eu estou te falando. E aí você pode até ver que aqui em cima ele já ficou com um íconezinho de Chrome aqui, né? De navegador, que no caso é o meu navegador padrão. Não sei também se no Windows ele fica assim, mas assim é assim que aparece aqui no Mac. E eu posso abrir agora esse arquivo no meu navegador. Eu vou simplesmente encontrar onde é que ele está aqui no meu computador. Fui na minha área de trabalho, cliquei 2 vezes no nome do arquivo para ele aparecer e ele já vai abrir usando o navegador, porque é o padrão dos arquivos do tipo HTML, já abri direto no navegador e olha só, a gente tem a nossa primeira página HTML no nosso navegador. Beleza, agora a gente já tem a estrutura do site, vamos para a parte do JavaScript. Eu vou criar aqui um novo arquivo de texto, mesma coisa, convertendo para texto simples. E dessa vez, esse arquivo ele vai ser do tipo JS. Então, aqui a gente vai escrever os comandos com o padrão dessa linguagem, né? E aí eu vou começar com um comandinho que serve para mostrar coisas na tela para o usuário, que é o alert. E aí, eu posso escrever aqui, entre aspas, o que eu quero que apareça. E aí, quando a gente está começando uma nova linguagem de programação, é muito comum se usar o Olá Mundo ou Hello World, que é para dar sorte. Então, é isso que a gente vai escrever. Agora que a gente já escreveu o programa, eu vou salvar. Eu vou dar o título para ele de primeiro programa. E você pode dar o título que você quiser, mas é importante você lembrar qual que foi o título que você deu. Isso vai ser importante daqui a pouco. E como eu falei, esse arquivo é do tipo JS, então essa é a extensão que a gente está usando aqui. É importante você salvar também no mesmo lugar que você salvou o arquivo anterior. Então, no caso aqui, eu estou usando a mesa ou o desktop, a área de trabalho, que é o que eu tinha usado anteriormente. Então, agora eu preciso voltar lá para o HTML e explicar para ele que o JavaScript existe. E aí, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer usando a tag script. Lembrando sempre de abrir e fechar a tag. Aqui eu coloco o nome do programa, por isso que eu falei que era importante lembrar. Primeiro programa.js. Com esse comando eu estou falando para HTML assim, olha, existe o JavaScript, eu quero que você abra e execute esse arquivo quando eu abrir a página. Eu vou salvar aqui de novo, e você pode fazer isso com Ctrl S, né, ou Command S se você estiver no Mac, e vou voltar aqui para o meu navegador. Se eu atualizar a página, a gente pode ver que apareceu essa janelinha aqui, Olá Mundo, que é justamente o que eu fiz lá com o Alert. Então olha que legal, a gente fez o nosso primeiro código em JavaScript funcionar. E essa foi a nossa aula. Muito obrigada a você que ficou aqui até o final desse vídeo, que codou e executou o seu primeiro código com a gente. Se você gostou, dá o seu like, compartilha com a galera, coloca aqui nos comentários o que você curtiu.
o que você está achando do curso até então. E se inscreve aí no canal para acompanhar os próximos conteúdos, tanto aqui do curso e outros que a gente está produzindo para você. A gente se vê na próxima aula. Até lá!